Salve, gurizada! Hoje nós estamos aqui em Joatinga, litoral da cidade do Rio de Janeiro, aqui na Zona Sul. A gente vai passando alguns takes da praia para vocês verem como é que é aqui, né? E o vídeo que a gente vai abordar hoje é sobre faces sedimentares. As faces sedimentares é um elemento muito útil para a gente caracterizar o ambiente sedimentar que a gente está trabalhando, ou o paleoambiente sedimentar, que no caso é o nosso registro que a gente está observando na rocha, né? Inicialmente, no século XVII, esse termo foi proposto pelo Nicolau Steno, que é o mesmo ali daquelas 3 leis básicas da estratigrafia, né? Que primeiro é a lei da superposição das camadas. Essa lei diz que se nenhum evento tectônico ocorreu ali, a camada mais abaixo da sucessão, a camada inferior, ela é mais antiga do que a camada que está acima. A outra lei, que é a lei da horizontalidade, ela diz que os sedimentos eles foram depositados horizontalmente, paralelo à superfície do terreno, à superfície da terra. E a terceira lei é a lei que diz que da continuidade lateral dos seus depósitos, sabe? Que esse depósito ele foi gerado durante um intervalo de tempo, ele vai se irradiando em toda a bacia até um determinado ponto onde ele vai se tornar mais fino, né? Ou então até o ponto onde ele vai encontrar a borda da bacia. Em 1838, Gresley ele dá um plus nessa lei, nessa quesita assim, o que é o que são faces sedimentares, né? Não na lei, aliás. Ele dá uma aprimorada na definição do que é faces, quando ele está trabalhando nos Alpes suíços ali, trabalhando com rochas depositadas entre o Triássico e o Jurássico, né? Então ele diz que as faces elas são determinadas pelos elementos litológicos e paleontológicos de uma unidade geológica, né? E com o tempo essa definição ela foi sendo melhorada, né? E hoje nós podemos caracterizar uma face sedimentar com base na coloração da nossa rocha, na coloração do nosso sedimento, na estrutura que esse sedimento apresenta para nós, né? Na litologia, na geometria tridimensional do nosso litossoma, na mineralogia, na textura, que é tamanho de grão, né, esfericidade, e paleocorrente. E por último a gente pode citar o elemento de fóssil, né? E aí, pegando, né, o que seria que eu citei primeiro, a coloração, pode ser um elemento útil. Por exemplo, se a gente está trabalhando com folheiros de cor avermelhado e o folheiro negro, eles têm uma diferença de ambiente deposicional. O folheiro avermelhado ele indica uma oxidação intensa, caracterizado uma deposição continental, enquanto o folheiro de cor escura, rico em matéria orgânica, ele é de ambiente marinho, né? Então isso é um critério para a gente determinar o que é uma face sedimentar, né? Se está mudando a coloração, a gente pode começar a caracterizar outra face. A estrutura sedimentar, que a gente pode ter estrutura aerodinâmica, que são os fluxos gravitacionais, e também elementos aerodinâmicos, que são os fluxos gravitacionais e os elementos depositados em ambiente eólico, né? Aerodinâmico, como eu disse. E tem os fluxos gerados em condições de água corrente, né? Como num rio, ou um ambiente lacustre, um ambiente marinho ou deltaico. E aí nisso gera uma série de estruturas, né? Uma coisa muito importante ligada na geração dessas estruturas é o que a gente pode chamar de número de Froude, que o número de Froude ele é a razão da velocidade dividido pela raiz quadrada da gravidade
vezes a altura do fluxo, a altura do canal, como alguns diferenciam, né? E esse número ele é dimensional, ele não tem uma unidade no Sistema Internacional de Medidas. Então ele pode ser acima de 1, que aí a gente está trabalhando no fluxo de nível superior, que aí a gente vai gerar praticamente antidunas e estrutura plano paralela. E abaixo de 1 a gente está num regime de fluxo inferior, que a gente vai gerar a maioria das séries das estruturas. A gente gera microondulações, macroondulações, cruzada canalada, cruzada tabular, plano paralela, vai a gosto do ambiente deposicional, né? E também outro elemento matemático para trabalhar com a geração de estruturas primárias em rocha sedimentar é o número de Reynolds, que é a velocidade do fluxo vezes a altura do canal ou do fluxo também, né? Velocidade vezes a altura vezes o peso específico do nosso fluido dividido pela viscosidade. Então esses três elementos estão se multiplicando, está sendo dividido pela viscosidade. Lembrando que a viscosidade é a resistência que um fluido tem ao fluxo. Então se a viscosidade está aumentando, esse fluido ele vai fluir com uma digamos assim, com uma dificuldade maior, né? E tanto pegando e fazendo essa razão, que também é um número dimensional, o número de Reynolds ele vai dar pra gente o comportamento do nosso fluido. Pode ser um fluido laminar, onde as linhas de velocidade, assim, a linha de propagação do nosso fluido, elas são paralelas. Ou fluxo turbulento, onde o comportamento desse fluido ele é caótico. Então, se o nosso número de Reynolds ele ficou abaixo de 500, a gente vai trabalhar num regime tabular, né? Enquanto o limite fica, alguns autores colocam entre 500 e 2000, outros colocam entre 500 e 750, mas acima de 750, esse fluido começa a se tornar caótico. Passando isso, tanto o número de Froude como o número de Reynolds eles vão estar interligados para gerar as estruturas hidrodinâmicas, né? E aí, outras estruturas em rocha sedimentar têm relevância também, como estruturas de bioturbação, por exemplo. Nós temos no registro geológico as cruzianas, né, que são as marca de passagem da trilobita, quando elas viveram durante o Paleozoico. Nós temos as estruturas de deformação, né? Não deformação tectônica, mas uma deformação gerada no ambiente, que pode ser dobras convolutas, por exemplo, quando nós temos um sismo tectônico na região da bacia. E passando das estruturas, mineralogia também é importante, né? Que a mineralogia ela é muito importante para trabalhar com qual tipo de rocha que a gente está trabalhando. Se é um arenito quartzoso, se é um arenito feldspático, se é um arenito lítico, de onde está vindo esse sedimento, né? Da onde que a área é fonte. A litologia também é importante para caracterizar o que é uma face sedimentar. A gente pode estar no argilito, no folheiro, no arenito, no conglomerado, e inúmeros casos, né? Outro elemento muito importante para a caracterização de uma face sedimentar seria a paleocorrente, né? Por exemplo, se eu estou trabalhando num depósito e essa paleocorrente ela está indicando um fluxo para nordeste, e aí, partindo de um ponto para outro, essa paleocorrente ela muda, ela pode ir para sudoeste, seria uma mudança de 180 graus no nosso fluxo sedimentar. Pode ter ocorrido um sorgimento num dado ponto da bacia, né? A geometria do litossoma também é importante. Aí pode entrar a espessura do nosso pacote, né?
ou se esse pacote ele tem uma forma lenticular, uma forma tabular, ou se ele é uma forma sigmoidal. Esse é um ponto importante também para caracterizar o que é uma face, né? A textura, qual que é o tamanho de grão, se a gente está trabalhando com uma areia média, uma areia grossa, uma areia muito fina, uma granulometria silt-argila, se essa areia ela é bem selecionada, mal selecionada, ou se ela é bem arredondada, é angular, ou ela tem um ou se é angulosa, whatever. Eu sempre me perco nessas partes, né? E aí, por fim, a gente tem os elementos bioestratigráficos, né? Qual que é o tipo de fóssil que a gente está trabalhando, que tem no registro, né? Se a gente está trabalhando com uma biozona A, uma biozona B, como esses fósseis estão distribuídos ao longo do tempo e do espaço. E o que temos para falar sobre o que caracteriza a fase sedimentar, por isso é hoje, né? Por isso é basicamente hoje aí, né? Ó, a face que eu não citei no início do vídeo, ela vem do termo latim, né? Que quer dizer rosto, né? Ou cara.
Bom, e o que nós temos para falar sobre fase sedimentar hoje é isso, pessoal. Então, se gostou do vídeo, dá um joinha, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, aquela tirolada toda que todo mundo fala em final de vídeo no início de vídeo, né? E compartilha com seus amigos aí, que agora a gente vai produzir conteúdo assim com uma maior frequência. Falou, galera!